Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai trazer as notícias do dia do Furacão, comentar o caso de xenofobia envolvendo o auditor do TJD Paraná e também analisar as consequências esportivas das punições sofridas pelos jogadores do Atlético no julgamento da noite de ontem. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá trazer aí as principais notícias do dia de maneira bastante rápida. O elenco atleticano treinou pela manhã no CT do Caju, dando continuidade à preparação para a primeira partida das quartas de final do Campeonato Paranaense 2023, que acontece na tarde do próximo sábado no Estádio do Pinhão, onde o Atlético enfrenta o São Joséense. Essa partida terá arbitragem de Elvio Legnani, essa informação é da jornalista Monique Vilela, e por fim, encerrando aí o ciclo de notícias de hoje, o Atlético estreou com derrota, infelizmente, no Brasileirão Sub-20, perdeu por 2-1 para o Grêmio no estádio Ayrton Ferreira, lá na cidade gaúcha de Eldorado do Sul. Quem marcou para o Grêmio os 2 gols foi o atacante Ronald, que assim como Vitor Roque e Renan Viana, foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, e para o Atlético marcou o atacante Wallace, que entrou durante o intervalo da partida para substituir o volante Murilo. Primeiro assunto do vídeo de hoje: quem teve o desprazer de acompanhar a sessão de julgamento ocorrida ontem na terceira Câmara Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportivo do Estado do Paraná, onde foram julgados os incidentes ocorridos nos minutos finais do Atletiba, pôde presenciar o auditor Rubens Dobransky proferindo falas de natureza preconceituosa e xenófoba durante o interrogatório à oitiva do técnico português Antônio Oliveira. As falas foram no sentido de generalizar o comportamento dos técnicos portugueses, acusando-os de querer marcar território em relação aos trabalhos feitos aqui no Brasil, generalizando o comportamento negativo como uma característica dos treinadores dessa nacionalidade. Há uma fala aí bastante infeliz. Felizmente, na tarde de hoje, Atlético e Curitiba se posicionaram emitindo uma nota de repúdio conjunta contra as falas desse auditor, e há poucos minutos a Monique Vilela informou que ele foi afastado pelo TJD do Paraná e que por essa razão fica afastado das suas atividades pelos próximos 30 dias, enquanto uma sindicância irá apurar e julgar a sua conduta. Em razão aí da natureza da conduta praticada pelo auditor, espera o seu afastamento definitivo. Não se pode permitir, não se deve imaginar que uma pessoa cujo trabalho é julgar outros seres humanos, no meio de uma sessão de julgamento, afora todo o circo produzido pelo TJD na noite de ontem, ainda se dê ao luxo de proferir um discurso tão desconectado da realidade e de natureza tão preconceituosa. Espero o afastamento definitivo do auditor e torço para que isso aconteça. Vou manter vocês informados aqui no canal e no que depender de mim, esse caso aí não será esquecido. E voltando a falar especificamente de futebol, vamos analisar as consequências esportivas das punições que foram atribuídas aos jogadores do Atlético na noite de ontem. Relembrando aí rapidamente, Pedrinho recebeu 6 jogos de suspensão, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Christian receberam 4 jogos cada um, e o uruguaio Davi Terans recebeu 2 jogos de suspensão como pena pelas condutas que foram praticadas nos minutos finais do Atletiba. Não custa relembrar que todos eles cumpriram suspensão automática, ou seja, restariam aí 5 jogos para Pedrinho, 3 jogos para Thiago Heleno, Pedro Henrique e Christian, e somente uma partida para Davi Terans cumprir a sua suspensão. O Atlético vai atrás de um recurso, um efeito suspensivo para essas penas, mas deve fazê-lo por opção do departamento jurídico somente na próxima segunda-feira, até para fundamentar e fortalecer a tese que será apresentada, e também porque, cumprida essa suspensão, a princípio o Davi Terans fica liberado para a disputa do restante do campeonato. O Atlético não correria o risco de suspender os efeitos do julgamento, e esse julgamento acabar ocorrendo antes do término do Paranaense 2023, e assim o Atlético poderia perder o Terans em fases mais adiantadas da competição. O Atlético prefere
realmente já deixar essa questão resolvida antes de dar os próximos passos. A Procuradoria do TJD Paraná também já manifestou a sua inconformidade com a decisão, quer penas mais graves para os jogadores, inclusive para os clubes, e irá recorrer. Existe uma tendência, uma expectativa de que a questão seja resolvida somente a tempo da edição de 2024 do Campeonato Paranaense, mas vamos acompanhar e vou mantendo vocês informados. Em relação ao que acontece dentro de campo, vamos aí das penas mais graves para as mais brandas. Em relação ao Pedrinho, eram 6 jogos, se tornam 5, pelo fato dele já ter cumprido a automática, acaba se tornando um incentivo para que o Turra utilize finalmente com sequência o Fernando, que acabou de se recuperar aí de dores no tornozelo. Como o Pedrinho teve um início de ano bastante ruim, boa parte da torcida ainda tem uma grande desconfiança em relação a ele, é natural que a gente espere ver um bom futebol do Fernando e que ele possa se consolidar e assumir a titularidade durante esse período. Torcemos aí para que ele vá bem e possa realmente ocupar a lateral como a torcida espera. Em relação a Pedro Henrique e Thiago Heleno, que foram condenados a 4 jogos de suspensão cada um, restando aí 3 para que cada um cumpra, porque já cumpriram automático. Acho que em relação ao general tem pouca coisa para a gente acrescentar. É o principal referência da defesa, isso não deve mudar, deve fazer falta tecnicamente dentro de campo, e assim que estiver encerrada aí a suspensão, deve retornar ao time titular conforme se espera. Diferentemente do Pedro Henrique, a saída dele, um jogador aí bastante contestado pela torcida, embora muito querido pelo grupo de jogadores e prestigiado pela comissão técnica nesse início de temporada, pode ser a oportunidade para que eventualmente um Zé Ivaldo, um Matheus Felipe, um Kaique Rocha, recebendo oportunidades durante esse período em que tanto Pedro Henrique quanto o Thiago Heleno estarão ausentes, acabem se consolidando, ganhando moral e ganhando cancha para uma eventual titularidade nas principais competições. A gente vai ficar na torcida, o Pedro realmente não teve um bom início de campeonato. Espero aí que aqueles que receberem oportunidades, e torço para que o Kaique Rocha possa estrear nesse período, possam mostrar algum futebol e alegrar, né, passar um pouco de esperança para a torcida de que a gente vai ter um sistema defensivo mais sólido para o restante do campeonato. Quem também recebeu 4 jogos de suspensão e ainda tem 3 para cumprir é o Christian, volante que o Atlético aí revelou nas suas categorias de base, e acho que a punição acaba sendo um castigo até mais pesado para ele, porque eu gostaria de ter visto o Christian entrando em campo mais vezes nesse início de temporada, nessa primeira fase de Paranaense. É um jogador que tem alguma qualidade técnica, poderia acrescentar a equipe. O Turra acabou dando preferência a outras alternativas, caso de Alex Santana, caso de Léo Cittadini, e acabou deixando o Christian um pouco de lado, uma coisa que eu particularmente lamento, gosto do jogador. Acho que ficando de fora nesse momento ele acaba perdendo ainda mais terreno, e nesse momento acho que a gente não deve descartar a possibilidade do Christian acabar se tornando um reserva de fundo de banco, como eu digo, um jogador de pouca utilização, e acho que talvez um empréstimo possa acabar sendo o destino dele, embora, repito, reconheço o talento do Christian, gosto do jogador e gostaria de ver ele ser mais aproveitado. E para encerrar, quem recebeu 2 jogos é Davi Terans, esse realmente é inquestionável, tem aí talvez o melhor início de temporada entre os jogadores do elenco do Atlético, já cumpriu uma das 2 partidas de suspensão que recebeu, deve cumprir a segunda no sábado contra o São Joséense, e aí fica à disposição, fica livre para poder continuar disputando o Campeonato Paranaense a partir da segunda partida das quartas de final. Então, gente, realmente aí em resumo, o Atlético teve algumas perdas importantes, principalmente aí no sistema defensivo, né, com o Thiago Heleno, mas também com o Pedro Henrique. A gente vai ter a oportunidade de avaliar alguns jogadores que foram contratados, a torcida quer muito Zé Ivaldo titular, quer muito Fernando titular, e a gente vai ter a oportunidade de ver esses jogadores com sequência, então ele tem esse aspecto positivo, é torcer para que eles correspondam. Sem nos esquecermos, tá, de que o Atlético tentará um efeito suspensivo e essas punições podem acabar nem sendo cumpridas em 2023. Vamos ficar de olho e qualquer novidade a partir da próxima semana eu vou trazendo para vocês aqui no canal. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano.
Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.